Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, 28 de abril do ano de 2020, face à impossibilidade de estarmos tendo a nossa palestra pública no Centro Espírita Paz e Amor, passamos a partir do mês de julho realizá-las virtualmente, na certeza que o amparo maior sempre está ao nosso lado e que o ensinamento do Evangelho chega a todos os cantos, quer pela internet, quer pessoalmente. O importante é a sua divulgação, o seu entendimento e a sua prática. Vamos fazer a nossa prece inicial e iniciarmos a tarefa da noite. Deus Pai de bondade, de proteção e luz, agradecemos por mais um dia, por mais uma semana que iniciamos, te pedindo que ampare a todos aqueles que estão ouvindo neste momento a nossa prece, a todos aqueles que estão nos hospitais precisando da tua ajuda. Permita, Senhor, que possamos, ao longo desta tarefa, trazer um pouco do seu Evangelho, traduzindo para a nossa vida cotidiana aquilo que o ensinamento nos quer dizer. Pedimos a ajuda da espiritualidade maior para que tenhamos clareza no entendimento. Que assim seja. Pois bem, o tema hoje é o capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma e nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário de autoridade, de qualquer extensão, que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo, até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção do que tiver lhe dado, tratando-se de subordinados. E as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados, em consequência dessa direção ou de maus exemplos, recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande. Qualquer que seja ela, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico: que fizestes da fortuna que deveria ser em tuas mãos, uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal delivestes? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem dos instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para te sustentar e os ajudar a subir até mim.
O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se obedecem hoje, puderam lhe comandar, ou poderão lhe comandar mais tarde, é que então será tratado como os tiver tratado a ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também tem, do seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, a sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando o seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que se não se deve retribuir o mal com o mal, sobre as faltas de uns ou de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora da sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina e nela se resignar como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. Muito bem. Autoridade, superiores, inferiores, nós temos que trazer essa lição do Evangelho para a nossa vida cotidiana, porque é isso que todo ensinamento cristão objetiva. E aí a gente começa a traduzir todo esse texto de uma forma mais comum, para de fácil entendimento. Então nós vamos começar. O que seriam os superiores? Os superiores, como o próprio nome diz, deduz-se que sejam aqueles que mandam, que têm autoridades. E os inferiores são aqueles que recebem, que cumprem essa ordem dos superiores. Para o Espiritismo, cada um deve fazer a sua parte da melhor forma possível, objetivando o quê? A aplicação da justiça social por parte dos superiores e com resignação por parte dos inferiores, ambos representando a maneira de proceder para com cada um, a responsabilidade que lhe compete, sendo que ela é individual. E quando se falamos em autoridade, a gente vai se lembrar de uma lição do Evangelho que diz da riqueza, que é uma das maiores provas que nós temos na vida. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação que a gente vai ter que prestar conta no futuro. A autoridade não é conferida a uma pessoa somente para dar a ela o prazer de mandar e como um direito de propriedade que a cerca, certo? Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, muitas vezes, na maioria das vezes, de provas. Quem quer ser depositário de autoridade, seja qual for a extensão dessa autoridade, desde o Senhor, como diz o Evangelho, sobre o seu servo, até o soberano sobre o seu povo. Só que eles não podem esquecer que não deve
ter o critério de analisar que essas almas estão a seu cargo, que ele vai responder pela boa ou má conduta dessas almas, né? E que eles recairão faltas que cometerem, vícios que cometerem, que sejam levados em consequência dessa diretriz que tomarem, ou dos maus exemplos que derem, do mesmo modo que colherá frutos da boa vontade que empregar em favor do bem. Então, vemos que há dois lados, não é? Quem tem autoridade é o responsável pelo destino daquele que lhe é subordinado, e mais ainda pelo crescimento deles. Exemplo, né? Vamos traduzir um exemplo prático. Um promotor de justiça, né? Quando um promotor de justiça, numa transação penal, já que sou advogado e posso falar assim, e para que a pessoa tenha um benefício de uma lei, e diz para ele assim: olha, você tem que pagar X para esse processo não continuar. Pois não. Aí a pessoa lhe diz e fala: olha, eu não tenho condições, né? Eu não posso, eu ganho mal para sobreviver, para pagar o meu aluguel, para sustentar a minha família. E o promotor, né, diz: não é problema meu, se o que ganha não dá para pagar. Quer dizer, a autoridade imposta. Autoridade advinda de um poder emanado por uma lei, né? Que é decorrência de uma lei. Mas poderia ter sido mais educado, mais sensato. Como o senhor pode pagar? Não é? E pegamos esse exemplo porque é um exemplo corriqueiro que presenciamos, né? Então, daí a gente começa a ver que mesmo o poder que vem direcionado de um cargo, de uma autoridade constituída, né? Que é uma missão muito difícil, muito difícil. Porém, aquela pessoa tem que ser, às vezes, ríspida, dura no cumprimento da lei, né? Porque ele tem essa obrigação como autoridade constituída. Então, se o ser não tem condições de arcar com aquilo ali, como ele vai fazer? Arca com aquilo e deixe faltar de outro lado? Acreditamos que o bom senso tem que imperar, né? Então, muitas vezes a gente verifica, presencia, afora esse exemplo, que a autoridade mexe muito com o ego das pessoas. E o mexer com esse ego faz com que elas ficam atormentadas, né? Atormentadas, perturbadas. Vimos já, presenciamos já, e acredito que muitos de vocês também ouvirem falar: você sabe com quem está falando? Né? Já ouvimos isso. Você está falando com um ser humano como você, né? Então, muitos dos referenciais dessa autoridade que nos constitui, né, de ser um superior, ela é falsa, ela é decorrente de uma amizade que é insustentável. Isso já trazendo para o nosso campo doméstico. A solidariedade que muitas vezes a gente acha que está existindo, ela é enganosa. E trabalha como atores de uma peça teatral cuja fantasia é a realidade. Porque nós vivemos uma peça teatral, infelizmente, né? Então, a busca do poder, pelo que a gente verifica,
ela é tão grande que ela vai se tornando febril. Ela se torna uma paixão, né? Como aquela paixão de adolescente pela primeira namorada, né? Pelo primeiro carro que a gente se apaixona, por ter conseguido alguma coisa, né? E todos aspiram a algum tipo de poder. Infelizmente, todos aspiram. Até o poder da mentira é mencionado por aí como maneira de se conseguir triunfar em alguma coisa. E não são poucos, gente, que se utilizam disso. São muitos. Nós não podemos nem começar a enumerar, porque ficaríamos aqui além dos 20 minutos de tempo que temos. Então, quando a pessoa tem o poder, tem essa autoridade, ela adquire a capacidade de manipular as pessoas, né? De manipular vidas, de alterar comportamentos, de corromper, e com isso atinge o auge das suas vaidades doentias. Temos um monte de exemplos, né? Quando vemos uma invasão de uma propriedade, né? Que aquela pessoa que direciona aqueles outros a invadirem está mais satisfazendo o teu ego do que pensando naqueles que precisam de ajuda. Infelizmente, é a verdade. O espírito de Victor Hugo, ele fala assim, que todo indivíduo sofre uma hipertrofia da razão. Olha só, hipertrofia da razão. E distúrbio de natureza paranoide ou esquizofrênica. Gente, é sério, hein? Distúrbio de natureza paranoide e esquizofrênica. Por isso que a gente vê que o autoritarismo é uma coisa que é uma herança que ainda está no nosso meio, hoje, em 2020, né? Vamos dar mais alguns exemplos. Os pais que submetem os seus filhos aos desejos da força, né? Submete os filhos aos seus desejos. Os esposos que se impõem aos parceiros e se tornam esses parceiros vítimas deles. Patrões que escorcham os empregados, que os humilham, retendo eles na miséria. Dirigentes de grupo que silenciam a voz da fraternidade, do religioso, principalmente alguns dentro da própria doutrina espírita, que usa a mediunidade como poder, submetendo o que necessitam aos seus caprichos. E um outro exemplo tão corriqueiro, o agiota, que com a dificuldade alheia, com o desespero alheio, lhe socorre, mas na realidade está jogando mais uma pá de cal. Então, o autoritarismo, ele também responde pelo abandono das crianças nas ruas, pela prostituição, pelas drogas, pelos miseráveis que a gente vê por aí, pelos vagabundos, pelos envergonhados. E é um disfarce que a sociedade cunhou para esconder o constrangimento de uma triste realidade. Infelizmente, cunhou para esconder uma triste realidade. Por isso, nós temos que trabalhar dentro de nós o autoritarismo que está instalado, essa superioridade que Deus nos dá, né? Para ser trabalhada como deve dentro de nós. Muitas vezes nós temos o poder inerente ao cargo e não à pessoa, como o caso do promotor que eu falei. Perfeito? Eu sou, quantas vezes, como eu já disse, eu sou fulano de tal, trabalho para o fulano de tal, né?
e etc, e etc. Amanhã perde o cargo e fica sem a cadeira, né? Perde o cargo, fica sem a cadeira. Muitas vezes a pessoa está na mão, essa autoridade está nas mãos de uma pessoa doente, insana, né? Tivemos aí e temos ainda vários, né? Saddam Hussein, etc, 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 né? Já desencarnado, mas encarnados ainda temos um monte, né? Então, nós estamos situados num parque. Nesse parque, nós temos vários brinquedos. Os brinquedos que nos darão a oportunidade do trabalho, da renovação, do nosso desenvolvimento e melhoria para auxiliar e servir. É um parque maravilhoso, com um brinquedo desse jeito que não nos oferece perigo nenhum, desde que o nosso ego permita. A vida, gente, é uma troca incessante, a todo instante, a toda hora. Mesmo que nós detenhamos a autoridade, a gente deve proteger o nosso subordinado, pois lá na frente, ele pode ser um dos nossos protetores. Não pode? Poderá ser um elemento muito importante para a solução de uma dificuldade nossa. Poderá ser um amigo que nos receberá no plano espiritual. Nós gravamos tantas letras de música e coisas banais na memória, mas muitas vezes nós esquecemos que nós somos espíritos em evolução. Estamos numa escada, degrau a degrau, e nos assemelhamos aos viajores, ou seja, ninguém na Terra efetua uma viagem longa sem o auxílio de ponte, de um viaduto, até de uma pinguela, não é? Uma pinguelinha simples. A gente não consegue chegar do outro lado da Marte se não tiver algum tipo de auxílio. Ninguém tinha mais poder do que Jesus. Ele é o maior exemplo, o nosso maior ensinamento. Mesmo com o poder que ele tinha de levar um tapa de um lado do rosto, deu o outro para levar mais um tapa também. Melhor do que o Cristo, nenhum exemplo é para nós na nossa caminhada de reforma íntima e evolução espiritual. Gravemos os seus exemplos na memória, como gravamos uma música inesquecível. Teremos assim uma vida melhor com certeza, pois a prepotência no superior e a revolta do inferior vai ocasionar uma falência total dos dois. Então, isso que pudemos conversar um pouco é traduzindo a lição de hoje do Evangelho para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para repensarmos, para analisarmos, para discernirmos nas nossas atitudes, principalmente naquelas em que nos constituem de algum poder. Agora nós vamos fazer a nossa prece final de vibrações e peço que cada um coloque um copo de água do lado de onde você está sentado, na cabeceira da sua cama, para que a espiritualidade maior possa derramar sobre essa água que você vai tomar fluidos de energia positiva, de bem-estar, de sensações de alegria, de felicidade, porque a vida é felicidade. Temos que viver feliz, temos que ser feliz. Então, fechando os olhos, vamos vibrar pelos hospitais de todo o planeta, por todos os doentes que neles se encontram, aqueles em condição de uma partida mais próxima. Que a espiritualidade maior possa ajudar,
determinando um bom amigo espiritual para ajudar na passagem e acolher-nos no novo lado da vida. Pedimos pelo lar de velhinhos, pelo lar de crianças, que a luz divina possa recair em cada um dos seus internos, dos seus dirigentes. Pedimos por todas as direções de entidades evangélicas, espíritas, católicas, que possam receber